Temos aqui dois vizinhos, o vizinho A e o vizinho B. Eles se dão muito bem. Entre a casa deles tem uma árvore de maçãs. Um belo dia, ocorre uma ventania e as maçãs da árvore caem no chão. O vizinho A, então, diz para o vizinho B: Vizinho, as maçãs são minhas, pois a árvore estava localizada no meu terreno. Mas o vizinho B, então, diz para o vizinho A: Não, as maçãs são minhas, pois os galhos da árvore estavam sobre o meu terreno. A situação não chega a contento, e por tal, os dois vizinhos acabam indo parar na justiça. Assim, o vizinho A vai até o Poder Judiciário e ajuiza uma ação contra o vizinho B, a fim de recuperar as maçãs. Então A vai para a Justiça buscar as maçãs. No entanto, A, para conseguir o seu direito, vai ter que passar por uma série de fases na Justiça, vai ter que cumprir um longo caminho, um longo processo, como o próprio nome diz. Pois bem, esse processo ele é constituído de algumas fases. A primeira fase dele, pode ser um processo autônomo ou um pedido dentro de um processo ordinário normal, é a fase cautelar. Nesse momento processual, o que vai ser requerido? O A vai solicitar que o B seja proibido de comer as maçãs e que as maçãs sejam levadas para uma geladeira, sejam congeladas ou resfriadas, enfim, para que de alguma forma seja protegido o bem que está se buscando. Exemplo, numa ação revisional de veículo, que o banco, que o usuário anda contra o banco, que o banco não possa buscar o veículo, que o nome do cliente não possa ir para SPC e Serasa e assim por diante. Então essa é a fase cautelar do processo. Após, então, vai iniciar o processo de conhecimento. Nessa fase do processo, que normalmente é muito longa, a mais demorada dela, vai se buscar descobrir, então o juiz vai julgar a causa, ouvir ambas as partes, descobrir de quem está com a razão, de quem afinal são as maçãs. Feito isso, descoberto de quem são as maçãs, o juiz então vai passar para a fase de liquidação. Nessa fase, a parte ganhadora vai dizer: olha, eu tenho tantas maçãs. Então, vai dizer, olha, A vai dizer, olha, eu faço direito, eu ganhei a causa, faço direito a 3 maçãs. E B vai dizer, não, é uma maçã. E assim por diante. Então, vai ser uma fase que vai se discutir, afinal, quantas maçãs é o direito? Qual o valor da dívida? Então, vai a fase de liquidação, dos cálculos do processo. Por fim, feito tudo isso aí, vai ter a fase, então, de execução, que é a fase na qual o juiz vai entregar as maçãs, então, vai mandar que a parte que está com a maçã entregue a maçã para a outra. Então, podemos dizer, a grosso modo, que o processo vai ser constituído da seguinte fase. Fase cautelar, na qual você vai se proteger as maçãs. A fase de conhecimento, na qual vai se dizer de quem é as maçãs. A fase de liquidação, na qual vão se contar as maçãs. E a fase de execução, na qual vão ser entregues as maçãs. Veja, então, a quantidade de fases processuais que tem que passar um processo até que a pessoa tenha acesso finalmente ao bem. Por isso que o processo demora. Até porque, pelo princípio da ampla defesa, em cada uma dessas fases processuais, a parte contrária tem direito pleno de defesa. Isso significa dizer que cada uma dessas fases processuais, após o autor realizar o pedido, o juiz, então, vai determinar que o réu se manifeste sobre o pedido. Após, o juiz vai perguntar se as partes desejam produzir provas, as provas serão produzidas e o juiz então vai ter uma decisão sobre aquela questão. Dessa decisão ainda, sempre vai caber recurso para o Tribunal de Justiça do Estado em questão. Em alguns casos ainda vai caber recurso para Brasília, para o Distrito Federal, lá para os tribunais superiores. Cabe chamar a atenção que, independente da complexidade ou não da causa, todas elas vão ter que seguir o mesmo rito. Assim, todo o processo tende a ser demorado. Atualmente, existe na Justiça algumas tentativas de simplificar um pouco isso. São os processos no juizado especial, cíveis e criminais, os quais prevêem algumas fases, alguns recursos a menos que os processos normais, e há também modificações no Código de Processo Civil visando a unificação de algumas fases processuais, transformar tudo isso num ato único, mais rápido e sem necessidade de tantos movimentos. Em relação à questão dos movimentos processuais,
Eu recebo muitos e-mails das pessoas falando: ah, Gabriel, o meu processo está concluso, isso significa que eu vou ganhar ou perder a causa. Ah, o meu processo, o autor, o réu contestou, o meu processo não sei o que, e assim por diante. Bom, pessoal, é importante você saber que o processo está sempre se movimentando e que ir para um lado, ir para outro, movimentar não significa ganhar ou perder a causa. Então não tem como, analisando os movimentos do processo, dizer se vai ganhar ou vai perder o processo. Até porque é o seguinte: antes de concluir todos os ritos do processuais, todas as fases do processo, não tem como saber se vai receber alguma coisa ou não vai receber, ou o que vai dar esse processo. Outra pergunta que me fazem muito é a respeito da duração do processo. Todo mundo quer saber: Gabriel, quanto tempo meu processo vai durar? Gabriel, meu processo já está 1 ano, vai durar mais quanto? Pessoal, não tem como saber. A única resposta que eu posso dar para vocês é que o teu processo vai demorar muito tempo, pois o processo judicial é muito demorado. E quando eu falo de muito, é no mínimo 5 anos, tá? Em alguns casos eu vejo processo de 8 anos, coisa assim. Então não adianta ficar toda hora nervoso, roendo as unhas, preocupado com o processo, porque o processo vai demorar e muito. Outra coisa que me perguntam também é em relação a quem tem prazo. Pois eles sabem que os advogados têm parte, tem prazo para contestar, prazo para responder, prazo para tudo. Mas aí eles me perguntam de vez em quando: ah, mas meu processo está na mão do perito, ah, meu processo está na mão do juiz, qual é o prazo que ele tem? Eles não têm prazo. Ah, não gostou? Eu também não, acho um absurdo, mas infelizmente juiz, contador, é todo mundo vinculado ao processo, que não seja os advogados, o Ministério Público, ou seja, as partes, eles não têm prazo. Só quem tem prazo é a parte. Juiz não tem, contador do fórum não tem, perito não tem, etc, etc. Então, você pode ver que é o seguinte: infelizmente é assim. Então, o processo demora e muito. Por isso, se você tem um processo judicial, se acalma, que vai demorar bastante e não adianta ficar pensando muito nisso. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão para dar, uma ideia para um vídeo, alguma crítica para fazer, entre em contato conosco pelo meu e-mail, gabriel@cliquedireito.com.br. Visita o nosso site, dá uma olhada lá, veja as dicas que a gente publica lá, ou entre em contato conosco pelo telefone 3023-8685 para o Fix 51 aqui em Porto Alegre. Ok? Espero em breve estar postando mais conteúdo aí para a gente continuar aprendendo junto aí. Um abraço para todos.